Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Hubble Explica. Hoje a gente vai resolver um problema de Física 3, lá do capítulo 28, que é o capítulo que trata de força magnética. Na oitava edição, esse exercício é o exercício 45. Então, e ele diz o seguinte: uma barra de cobre de 1 kg repousa em dois trilhos horizontais, situados a 1 metro de distância um do outro, e é percorrida por uma corrente de 50 amperes. O coeficiente de atrito estático entre a barra e os trilhos é de 60 graus. Determine o módulo, o ângulo do menor campo magnético que faz a barra se mover. Então, bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, não tem esse desenho na figura original. Eu peguei esse desenho de outra questão, aliás, da questão imediatamente anterior, na oitava edição, né? Que é a questão 44, logo, né? E lá eu peguei esse desenho para a gente fazer o seguinte. Aqui está o meu eixo Z, então aqui eu posso colocar o meu eixo X e aqui vou colocar o meu eixo Y. Eu aproveitei o desenho para ficar fácil aqui da gente fazer, né? O meu campo magnético, a princípio, eu não sei, né? Qual é a cara dele. Então, a princípio, ele pode ter as três componentes. Então, a princípio, eu posso ter um campo que ele é Bx na direção Y, mais By na direção J, mais Bz na direção K. Né? Eu não tenho nenhuma informação sobre o meu campo magnético. Eu sei o seguinte, pessoal, a força magnética IL, produto vetorial B. Então, esse L está na mesma direção e sentido da corrente, né? Então, isso aqui vai ficar a corrente. Aqui, essa distância é D, né? Na direção I chapéu, produto vetorial. Agora vem Bx I mais BY J. Está passando um carro de som aqui agora. Mais BZ na direção K. Bom, quando eu faço esse produto vetorial, a gente já sabe o seguinte: I, produto vetorial I, é zero, porque o ângulo entre esses dois vetores é 0 graus, e quando eu faço o módulo do produto vetorial, isso vai com o seno de θ, e o seno de zero é zero. Aqui eu nunca lembro IJK, então eu faço sempre essa colinha aqui, ó. Eu sei que I, produto vetorial J, é K. Mas eu não lembro os outros, então o que eu faço? Eu faço a seguinte regrinha. Jogo o K aqui na frente e empurro os outros dois vetores. Produto vetorial I vai dar J. Pego o J e boto aqui na frente e empurro os dois. Então, o J, produto vetorial K, I. Se inverte aqui qualquer um deles, né, isso você muda o sinal. Né? De A vezes B é C. Então, o produto vetorial de B vezes A é menos C. Né? Quando você inverte os vetores do produto vetorial, você inverte o sinal do resultado. Dito isso, o que vai sobrar aqui para a gente? Então, I, produto vetorial I, vai dar zero, e a minha força magnética vai ficar com os seguintes termos. I, produto vetorial J, é K. Y na direção K. I, produto vetorial K, vai dar o quê? Ó, K, produto vetorial I é J. Então, I, produto vetorial K, é menos J. Então, fica o menos aqui, BZ na direção J. Tá aí. Então, eu tenho agora uma cara para força magnética. Eu quero saber o módulo do menor campo magnético. Se apenas essas componentes aqui vão importar, eu não vou ligar para essa componente X. Então, eu vou dizer que o meu campo magnético ele está assim, ó. Ele está só no plano formado pelos eixos Y e Z. E ele quer o ângulo em relação à vertical. Então, esse ângulo está aqui, ó, gente. É o ângulo entre o eixo Z
e o campo magnético, né? Eu supus aqui, primeiro, que ele tinha uma componente em I, porque eu não sabia a cara dele inicialmente, né? Então, por isso que eu botei ali. Mas agora que eu vejo que a força não depende dessa componente X, né? E eu quero que o campo magnético seja o menor possível, então eu só vou considerar as componentes K e J. É importante a gente falar isso, né? A gente mostrar isso, porque eu, pelo menos, não acho trivial de se enxergar uma coisa desse tipo, né? Então, tá aí mostrado por que a gente está pegando apenas essas componentes. Bom, e daí? E daí que tem uma força de atrito. E essa barra, ela só vai poder se mover na direção Y. Ela vai para frente ou ela vai para trás. Na verdade, aqui eu já vejo, né, que tem um menos J aqui, né? Então, no primeiro momento, ela vai se movimentar para a esquerda. Bom, a componente K aponta para cima, né? Se esse BY aqui é positivo, claro, né? Ela aponta para cima. Eu não sei se esses BY ou BZ é negativo ou positivo, mas não vai fazer diferença para a gente. Na vertical, eu sei que a soma das forças é zero. Então, a força normal, eu vou fazer vetorial porque eu não sei o sentido, né, da força magnética, uma vez que esse BY aqui, eu não sei se é positivo ou negativo. Mas vocês vão ver que isso não vai fazer diferença para a gente no final. Isso aqui é zero. Ora, galera, então, essa soma aqui é zero, a minha força normal, que essa soma é zero? É zero porque eu não tenho movimento no eixo Z, eu só tenho movimento no eixo Y. Então, força normal vai ser menos a componente Y da força magnética menos o peso. A componente Y, desculpa, gente, eu fiz errado. É a componente Z, me perdoem. Né? Tão acostumado a Y ser vertical, né? Mas é a componente Z. Vertical aqui agora é a componente Z, me perdoem. Então, ó, quem é a componente Z? A componente Z está aqui, ó. É I vezes D vezes BY. Então, menos I vezes D vezes BY na direção K, menos mg na direção menos k, né? Porque o peso ele sempre aponta para baixo, certo? Então, organizando aí, a minha força normal, vetorialmente falando, ela vai ser mg menos, né? Porque aqui vai ficar menos vezes menos, que dá mais, e d by na direção k. Como eu vou precisar do módulo, né? Então, eu vou usar só o valor aqui da minha componente. Bom, então vamos lá. Na direção Y, a minha força magnética vai ser igual à força de atrito em módulo, que eu quero em que a barra começa a se mover. Então eu vou pegar a situação em que a minha força magnética na direção Y, que é onde pode ter movimento, ela é no máximo, não, ela é igual à máxima força de atrito, né? Então a minha força magnética, quem que é? Vai ficar ID vezes BZ igual ao microestático vezes a força normal. Ou seja, o microestático que multiplica mg menos id vezes by. Eu quero saber quanto vale o B, né? Então eu vou juntar o que tem o campo magnético aqui de um lado da igualdade. Esses termos aqui estão multiplicados pelo microestático. Então, quando ele vai para lá, eu vou colocar em evidência I vezes D. Esse termo vai contribuir com o BZ, né? Como aqui está menos, vai passar para cá mais. O ID eu já botei em evidência aqui fora, né?
Então sobrou o microestático e o BY. Isso aqui vai ser igual ao microestático MG. Agora vamos usar o ângulo θ ali, né? Porque quem é o BZ? O BZ é essa componente que está sobre o eixo Z. Essa componente está adjacente ao ângulo θ. Então, se ela está adjacente, eu vou ter aqui o módulo do campo magnético total vezes o cosseno de θ, mais o microestático. A componente y está aqui, né? Então, essa componente y, ela é oposta ao meu ângulo θ. Então, vai ficar o campo magnético total vezes o seno de θ. E isso vai ser o microestático mg. Logo, o meu campo magnético, ele é I vezes D, que multiplica. Aqui o campo magnético eu vou tirar em evidência também, né? Então, aqui dentro vai ficar o cosseno de θ mais mi estático seno de θ no denominador. E no numerador vai ficar o microestático vezes mg. Está aí o meu campo magnético. Aí você vira para mim e fala assim, mas professor, calma aí, você está colocando uma coisa que você não conhece, que é o campo magnético, em função de outra que você não sabe quanto vale, que é o θ. E eu vou te responder, você tem razão, aluno, você tem razão. Realmente eu estou fazendo isso. Mas a gente tem uma informação importante. Eu quero o menor campo magnético. E toda vez que a gente quer um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, a gente faz esse truque aqui, ó. Eu vou derivar o meu campo magnético com relação a θ e vou igualar a zero, porque eu quero um ponto de mínimo, né? Então, vamos pegar aqui na próxima linha. Isso vai ser a derivada com relação a θ. Mi estático mg sai da derivada e I vezes D também sai da derivada, né? Que é, certo? Que é constante aqui com relação a θ. Só fica dentro da derivada 1 sobre cosseno de θ mais mi estático seno de θ. Então vamos usar aí a regra do produto. Isso aqui tudo tem que ser zero. Cara, mi mg vai para lá dividindo, vai dar zero. I vezes D vem para cá multiplicando, vai dar zero. Então só vai ficar aqui esse termo, né? Então, ó, regra do produto, deriva o que está fora, regra da cadeia, perdão, deriva o que está fora, que vai ficar. Não é isso não. Aqui, quando eu subo com ele fica esse termo todo elevado a menos 1. Então, deriva, desce o menos 1, né, do expoente, cosseno de θ, microestático, seno de θ, elevado a menos 2, né, que estava a menos 1, e como é menos 1, na regra da derivada, né, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do cosseno é menos o seno de θ, e a derivada do seno, cosseno de θ. E isso não vale nada. Cara, isso aqui é um denominador, né? O menos 1 eu jogo para lá dividindo, vai dar zero. Esse denominador eu jogo para lá multiplicando, vai dar zero também. Então, para isso ser zero, eu tenho que menos seno de θ mais mi estático cosseno de θ seja zero. Ou seja, mi estático cosseno de θ tem que ser igual a seno de θ. Quando o cosseno vai para lá dividindo, seno dividido por cosseno dá tangente. O ângulo que vai dar o menor campo magnético é o ângulo cuja sua tangente seja igual ao coeficiente de atrito estático. E aí, para a gente saber quanto vale, vamos pegar a nossa calculadora. Então, a tangente de θ. Então, a θ, na verdade, é a tangente a menos 1 de 0,60. E isso vai dar
0,60, trigonometria, segunda função, tangente a menos 1. 30,96 eu vou arredondar para 31 graus. Então, eu já achei. Inclusive, essa é uma das perguntas, né? O ângulo com relação à vertical é uma das perguntas. Eu acho que é a letra B, né? A letra B. Agora, para eu calcular o módulo, é só substituir tudo aqui, né? Inclusive o ângulo. O campo magnético vai ser... Eu vou reescrever aqui a expressão do campo. I vezes D, que multiplica cosseno de θ mais microestático seno de θ. Primeiro vou resolver esse parênteses aqui de baixo, né? Que vai dar o seguinte: 31 cosseno mais 0,6 vezes 31 seno é 1,16. Então, isso aqui é 1,16. A massa, agora eu tenho que lembrar aqui os dados, né? Vamos lá, a massa é 1 kg, D vale 1 também, e a corrente vale 50. Então, ó, então μ é 0,6, vezes a massa é 1, vezes G, que é 9... Então, vamos apagar tudo. 0,6 vezes 1, vezes 9,8. Então, o meu numerador é isso aí. Dividido por, abre parênteses, I vale 50, D vale 1, e aquele parênteses vale 1,16. Fecha parênteses. Aproximadamente 0,10 teslas. Então tá aí, pessoal. O menor campo magnético que faz com que a barra vai começar a se mover é 0,1 tesla. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever, compartilhe com seus colegas de turma e não deixa de dar o like aí, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Então, até a próxima.